No vídeo de hoje, vamos trazer uma análise atualizada do fundo imobiliário AZPL11, que está prestes a completar um ano de negociação na Bolsa de Valores. Vamos abordar o relatório gerencial mais recente, publicado no dia 9 de julho, e destacar os principais pontos sobre o desempenho do fundo, a estrutura atual da carteira e as perspectivas para os próximos meses. Se você já investe no AZPL11 ou está acompanhando o fundo de perto, fique até o final. Sejam todos bem-vindos ao canal de Olho no Dividendo. O yield projetado deve recuar no segundo semestre de 2025, em função da quitação da última parcela e da proximidade do fim do período de Seller's Finance do Galpão Cajamar. De acordo com a tabela de guidance do fundo, o pagamento previsto é de 9 centavos por cota até junho. A partir de julho até dezembro, os rendimentos devem ficar entre 7,2 e 7,8 centavos. Já no primeiro semestre de 2026, a estimativa de distribuição está entre 6 e 7 centavos por cota. Diante disso, os cotistas devem se preparar para uma nova realidade, distinta dos patamares mais elevados dos últimos meses. Essa mudança pode gerar oscilações nas cotações do fundo, especialmente no período em que os dividendos estiverem entre 6 e 7 centavos. O portfólio de galpões segue favorecido por tendências positivas nas regiões onde estão localizados. Em junho de 2025, os preços pedidos alcançaram R$ 31,80 por metro quadrado em Cajamar, e R$ 28,40 por metro quadrado em Jandira, segundo a Sila, o que abre espaço para ganhos reais com reajustes de aluguel. O portfólio de CRIs corresponde a 34% do patrimônio líquido do fundo e apresenta uma rentabilidade anualizada de CDI mais 1,72% ao ano. O valor médio diário de negociações do fundo gira em torno de R$ 600 mil. Apesar da oferta inicial do fundo ter sido menor do que o previsto, a performance entregue no primeiro ano seguiu a projeção feita em junho de 2024, com um dividend yield de 11,3%, frente aos 11% estimados, considerando a cota patrimonial. A estrutura de Seller's Finance negociada na aquisição do Galpão Cajamar permitiu uma alocação mais robusta em CRIs indexados ao CDI nos primeiros 12 meses do fundo, o que contribuiu diretamente para o retorno alcançado nesse período. Com base nos dados apresentados na demonstração do resultado do exercício, DRE, referente ao mês de junho de 2025, é possível observar os seguintes pontos. A receita total do fundo foi de R$ 1.429.531, sendo composta por R$ 881.411 de receita imobiliária e R$ 548.120 de receita financeira. Essa divisão mostra que cerca de 38% da receita no mês teve origem em aplicações financeiras, o que evidencia uma estratégia relevante de alocação em ativos financeiros, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. As despesas totais somaram R$ 186.337, todas classificadas como despesas operacionais, não havendo registro de despesas imobiliárias ou financeiras no período. O resultado do mês foi de R$ 1.243.193, o que representa um resultado por cota de 6,8 centavos. O fundo iniciou o mês com um resultado acumulado não distribuído de R$ 550.580 e distribuiu ao longo de junho o montante de R$ 1.638.868, equivalente a 9 centavos por cota, superando o resultado efetivo do mês. Com isso, o resultado acumulado não distribuído ao final do mês foi reduzido para R$ 154.905. O dividend yield mensal registrado foi de 11,13% ao ano, considerando o valor da cota patrimonial, o que demonstra uma rentabilidade atrativa dentro do cenário proposto pelo fundo. Em síntese, o fundo obteve um bom desempenho em junho de 2025, com geração de resultado superior a R$ 1 milhão e distribuição acima do resultado do mês, sustentada pelo saldo acumulado anterior. A tabela ao lado mostra a composição do dividendo do fundo em junho de 2025. A maior parte do dividendo teve origem na receita imobiliária, que somou R$ 812.100, reforçando o papel dos ativos reais como principal fonte de geração de caixa. Em seguida, os CRIs contribuíram com R$ 530.200, evidenciando a relevância da renda fixa estruturada na estratégia do fundo. Houve também um reforço com dividendos de outros fundos imobiliários, no valor de R$ 69.400, além de R$ 18.000 provenientes de aplicações em fundo DI, que representam uma parcela menor, mas que ajudam na composição da receita financeira. As despesas totalizaram R$ 186.300, sendo subtraídas da soma das receitas, o que resultou em um resultado líquido de R$ 1.243.200. Esse valor corresponde ao lucro efetivo do mês e sustentou o pagamento de dividendos aos cotistas. Mais abaixo, o relatório mostra o balanço patrimonial do fundo. O principal ativo do fundo está alocado em imóveis, com um valor total de R$ 93.900.000. Em seguida, há R$ 44.900.000 investidos em fundos imobiliários, e R$ 58.700.000 aplicados em certificados de recebíveis imobiliários. O fundo também possui R$ 1.600.000 aplicados no fundo DI,
e R$ 2.300.000 registrados como valores a receber. Do lado do passivo, há um montante de R$ 24.600.000 classificados como valores a pagar. Com isso, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 176.800.000, refletindo a soma dos ativos menos os passivos. Esse balanço evidencia uma carteira diversificada e bem distribuída entre ativos reais e financeiros. A estrutura do fundo AZPL11 em junho de 2025 apresenta um patrimônio líquido de R$ 176.800.000. Desse total, R$ 93.900.000, equivalentes a 53,1%, estão alocados em imóveis. O Fundo Imobiliário Jandira, URDI Jandira, representa R$ 44.900.000, ou 25,4% do patrimônio. Os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, somam R$ 58.700.000, correspondendo a 33,2%. O fundo DI possui R$ 1.600.000, o que representa 0,9%. Há ainda R$ 2.300.000 em valores a receber, equivalentes a 1,3%, e um impacto negativo de R$ 24.600.000 em valores a pagar, o que representa 13,9% do patrimônio. Dentro do Fundo Imobiliário Jandira, o patrimônio líquido é de R$ 44.900.000. Os principais ativos são os imóveis, avaliados em R$ 64.100.000, o que representa 142,7% do patrimônio líquido. Os CRIs somam R$ 1.500.000, ou 3,3%. O fundo DI possui R$ 100.000. Os valores a pagar somam R$ 400.000 negativos, enquanto os valores a receber totalizam R$ 800.000. O CRI Jandira, considerado como obrigação do fundo, tem valor negativo de R$ 21.200.000, representando 47,2% do patrimônio líquido. Quanto aos ativos imobiliários, o fundo possui 2 galpões. O Galpão Cajamar está avaliado em R$ 68.400.000 já quitados, com R$ 22.800.000 ainda a pagar até setembro de 2025. O Galpão Jandira está 100% quitado e avaliado em R$ 64 milhões. A carteira de CRIs tem valor total de R$ 60.200.000, com rentabilidade média de CDI mais 1,72% ao ano. A distribuição é composta por R$ 16.700.000 no CRIALOS, R$ 15.100.000 no CRIELBOR, R$ 14.900.000 no CRI Direcional, R$ 9.600.000 no CRI Pivô e R$ 3.900.000 no CRISTONE. O CRI Jandira, devedor, possui um volume total de R$ 21.200.000, com vencimento previsto para o dia 13 de janeiro de 2030. A taxa contratada para este papel é de IPCA acrescido de 7,60% ao ano, o que representa uma remuneração real bastante atrativa, considerando o cenário inflacionário brasileiro. A duration do papel é de 3,3 anos, o que indica uma sensibilidade moderada a oscilações na taxa de juros de mercado. O cronograma reforça que o CRI já entrou em fase de amortização total em novembro de 2024, o que significa que desde essa data o emissor iniciou pagamentos regulares de amortização do principal. Com vencimento final em janeiro de 2030, o título ainda tem aproximadamente 4 anos e meio restantes até seu encerramento definitivo. O portfólio de CRIs é composto por 5 CRIs, totalizando um volume de R$ 60.200.000, o que representa 34% da carteira do fundo AZPL11. Distribuição por tomador e características. ALOS, volume de R$ 16,7 milhões, 9,5% do fundo, taxa CDI mais 0,55% ao ano, vencimento em 16 de abril de 2029, duration de 3,3 anos. Direcional, volume de R$ 14,9 milhões, 8,4% do fundo, taxa de 103% do CDI, vencimento em 16 de julho de 2029, duration de 4,4 anos. ELBOR, volume de R$ 15,1 milhões, 8,6% do fundo, taxa CDI mais 3% ao ano, vencimento em 26 de dezembro de 2027, duration de 2,5 anos. Pivô, volume de R$ 9,6 milhões, 5,4% do fundo, taxa CDI mais 4% ao ano, vencimento em 29 de agosto de 2028, duration de 3,2 anos. Stone, volume de R$ 3,9 milhões, 2,2% do fundo, taxa CDI mais 1,30% ao ano, vencimento em 8 de setembro de 2026, duration de 1,6 ano. A taxa média ponderada dos CRIs é de CDI mais 1,72% ao ano, com uma duration média da carteira de 3 anos, o que revela um perfil de risco médio, com foco em retornos superiores à taxa básica de juros, CDI. Observações adicionais. 2 dos ativos, ELBOR e Pivô, são de estruturação própria, enquanto os demais são CRIs de mercado, o que pode influenciar na precificação, governança e liquidez dos papéis. 3 dos 5 papéis apresentam liquidez alta, o que oferece maior flexibilidade para eventuais realocações. Na análise do portfólio, observa-se que o fundo conta com uma área bruta locável, ABL, de 45.561 metros quadrados, distribuída em galpões logísticos. Aproximadamente 80% dos inquilinos possuem classificação AAA, refletindo alta qualidade e baixo risco de inadimplência. Todos os imóveis estão localizados em um raio de até 40 km da cidade de São Paulo. Atualmente, não há vacância no portfólio. Os contratos estão indexados ao IPCA, o que protege o fundo contra a inflação. Quanto aos vencimentos contratuais, 8,3% do total vence em 2025, 54% em 2026 e os 37,7% restantes a partir de 2027.
Em relação às revisões contratuais, 29,2% dos contratos passarão por reajuste já em 2025, 66,6% em 2026 e os 4,2% restantes a partir de 2027. Mais adiante, o relatório detalha a composição do portfólio do fundo, destacando dois ativos principais, o Galpão Jandira e o Galpão Cajamar. No momento da gravação deste vídeo, o fundo AZPL11 está sendo negociado a R$ 7,54 por cota, apresentando um elevado dividend yield de 13,23%. É importante destacar que essa métrica é sensível à variação do preço da cota. Quando o valor da cota sobe, o dividend yield tende a diminuir, e quando o preço cai, o yield aumenta. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma desvalorização de aproximadamente 13,2%. Atualmente, seu PVP é de 0,78, indicando que o fundo está sendo negociado com desconto de cerca de 22% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de R$ 470 mil. Na minha opinião, o AZPL11 está apresentando um primeiro ano promissor, com bom dividend yield, e decisões estratégicas que fortaleceram sua estrutura, como a aquisição eficiente do Galpão Cajamar e a alocação em CRIs atrelados ao CDI. No entanto, a projeção de queda nos dividendos a partir do segundo semestre de 2025 é um ponto de atenção, principalmente para investidores com foco em renda constante. Isso pode trazer alguma volatilidade no curto prazo. Por outro lado, o fundo conta com ativos bem localizados e com potencial de valorização, o que pode favorecer reajustes de aluguel acima da inflação no médio prazo. Além disso, a diversificação em renda fixa e a liquidez diária consistente reforçam sua resiliência. Assim, o investimento no AZPL11 pode ser interessante para quem busca um equilíbrio entre geração de renda, valorização patrimonial e está disposto a navegar por uma fase de transição no ciclo de distribuição de proventos. Avaliar o perfil de risco e o horizonte de investimento é essencial antes de tomar a decisão. Vale ressaltar que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Digam nos comentários o que acham sobre o fundo imobiliário AZPL11. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.